Graça e paz, meu querido irmão e minha querida irmã. Que bom que você está aqui mais uma vez. Eu te agradeço por isso. E te agradeço mais ainda se você ficar comigo até o final e se você me ajudar a compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, com o máximo de pessoas que você puder. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para mais um recado de Deus para a sua vida, para o seu coração, porque esse canal aqui é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e toda palavra ela vem para te ensinar, para te inspirar, para te fortalecer, vem para ser um combustível a fim de que você consiga prosseguir e avançar cada vez mais e mais para o propósito que Deus tem com a sua vida. Amém? Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, comenta, curta, compartilha. Vamos tornar esse canal relevante a fim de que o YouTube mesmo comece a compartilhar os vídeos, né, a mais e mais pessoas, que muitas vidas sejam alcançadas e que o querer de Deus, a vontade de Deus se cumpra com o máximo de pessoas que nós conseguimos alcançar. Dito isso, eu quero ler alguns versículos e depois eu quero entregar para você um recado. Eu tenho certeza que eu tenho um recado de Deus para a sua vida hoje. Então eu quero ler 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, que diz o seguinte: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada manhã. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno e de glória muito mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu amado, minha amada, eu preciso te dizer que o homem interior, o meu verdadeiro eu, o teu verdadeiro eu, aquilo que verdadeiramente nós somos em Deus, que nada do que acontece do lado de fora pode mudar aquilo que nós somos aqui dentro, pode roubar aquilo que nós temos de Deus aqui dentro, ainda que circunstâncias sejam contrárias, ainda que passemos por tribulações, por provações, por perdas, ainda que muitas vezes nós olhemos à nossa volta e não vejamos nenhuma luz no fim do túnel. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. O querer dele é maior do que nós possamos imaginar. Aquilo que nós queremos é para ontem, é para hoje, é para agora, mas tudo que Deus faz, querido, tem um peso eterno. Então os pensamentos dele sempre são maiores do que os nossos, os caminhos dele sempre são maiores do que os nossos. Ele sempre tem a mais. Ele sempre quer nos levar a lugares mais altos, ele quer produzir em nós algo que não vai acabar diante de circunstâncias. Ele permite algumas coisas nas nossas vidas, porque é onde ele quer nos levar. Nós temos que estar preparados, queridos. E lembra que Deus, ele tem plantado a eternidade nos nossos corações. Então, o que ele está fazendo, querido, é por toda a eternidade, é para sempre. Então, queridos, existem momentos nas nossas vidas em que a gente só quer saber como que aquilo vai terminar, né? Como que vai terminar a minha história, né? Porque a gente não aguenta mais. Um dia, uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo mal. Uma hora tá tudo dando certo, outra hora tá tudo dando errado. Uma hora parece que tudo tá funcionando, outra hora parece que tá desandando tudo, né? E você fica dizendo: Deus, que horas que isso acaba? Meu Deus, onde é que vai dá isso? E aí você tem as promessas de Deus, e aí você tem sonhos que você crê que foi Deus que plantou no teu coração, e aí você olha e você vê: meu Deus, acho que não vale, né? Essa semana ainda uma pessoa disse: pastor, eu não consigo mais nem sonhar, porque eu olho a minha volta e eu não vejo nada. E eu lembrei então de José, e eu quero falar a respeito de José com você, né? Você conhece a história. José tinha sonhos, e os sonhos que José tinha era Deus que tinha plantado no seu coração. E quando alguém sonha, quando Deus planta sonhos, os sonhos sempre são grandes. E aí a gente compartilha os nossos sonhos e nem todas as pessoas são capazes de entender. Às vezes as pessoas acham que a gente se acha, né? Que aquilo é grandioso demais pra gente. As pessoas não creem, mas as pessoas não precisam crer, querido. Quem precisa crer no que Deus tem para sua vida é você mesmo. Você precisa crer. Porque quem te prometeu, quem falou foi Deus, né? Então, aqueles sonhos que José tinha,
foram gerando raiva, né, e inveja no coração dos seus irmãos, e também outras circunstâncias que aconteceram. E você conhece a história, né? Os irmãos de José prenderam José, amarraram José. O plano era matá-lo, mas um dos irmãos interveio, então eles armaram outro plano de não matá-lo, mas vendê-lo como escravo, né, lá no Egito. Mas a verdade é que, mesmo tendo sonhos, né, mesmo crendo em Deus, José ele passou uma noite inteira numa cisterna, num poço, né, um poço escuro, um poço frio, né, à noite no deserto, com feras, quem sabe, rondando a sua volta. Então você, apesar de ter sonhos, você passa por noites escuras, né? Noite de poço. E a noite de poço ela te faz chorar, a noite de poço ela te faz perder o sono, a noite do poço faz você ficar desesperado, porque, sabe, você não vê nada, te faz ficar desesperado. As pessoas, né, às vezes até te perguntam o que está acontecendo, mas por mais que você tente explicar, ninguém entende, querido. Ninguém entende. O tempo de poço é um tempo em que ninguém te entende, né? E na manhã seguinte, então, passam alguns mercadores e os irmãos de José vendem ele como escravo. Ele vai parar lá no Egito, né? E eu fico imaginando José com tantos sonhos, com tantos projetos, prosseguindo naquele caminho, então, no qual ele foi obrigado a estar, ele não queria estar ali, né? Então era um caminho de incertezas, sabe? Um caminho onde você não sabe o que vai acontecer, um caminho que você não sabe onde vai dar, você não sabe se você vai acordar pela manhã, né? Você, quem sabe você está caminhando e pensando, será que Deus está vendo? Será que Deus me esqueceu, né? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que Deus se esquece, gente? Aí nesse caminho, ainda que você tenha família, né? Você tem pais, você tem irmãos, você tem familiares, né? Aliás, foram os irmãos de José, exatamente os irmãos de José que colocaram ele naquela situação. Então, com tantos sonhos, com tantos planos, tantos projetos, mas você tá sozinho, parece que você perdeu tudo, parece que não tem ninguém em teu favor, ninguém por você, né? É porque nesse caminho tem que ser você, querido. É porque nesse caminho Deus não vai permitir que ninguém te ajude, que ninguém faça nada por você, né? Porque nesse processo Deus tá te dizendo, ó, nesse processo somos eu e você, nesse processo eu vou te ensinar, nesse processo você vai me conhecer, né? Então você fica triste, você fica com raiva, você fica magoado, você acha que todo mundo te abandonou, mas Deus ele não te abandonou e Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu preciso te dizer que você está no processo e quem não passa pelo processo não alcança o propósito, né? Finalmente José chega então no Egito, ele vai parar lá na casa de Potifar. E você conhece a história também, a esposa de Potifar, né, se encanta por ele porque ele era muito bonito, se apaixona por ele e tenta, né, José, né, mas José teme ao Senhor, então ele foge, né, José, ele é fiel ao Senhor, onde quer que ele estivesse, mas mesmo assim, né, quando ele vai fugir daquela mulher, ela fica com a túnica dele nas suas mãos, e aí ela inventa uma história, contando exatamente o contrário do que aconteceu, e José vai para onde, querido? Na prisão, então ficou ainda pior, né? Não bastasse tudo que já tinha acontecido, agora tinha piorado, então nesse processo tem injustiça, nesse processo tem calúnia, né? Nesse processo tem solidão, nesse processo tem desespero, nesse processo tem muita coisa, queridos. E lá na prisão, você conhece a história também, tinha um padeiro e tinha um copeiro do rei, do faraó. Os dois estavam lá por motivos, né? E eles tiveram sonhos, e então eles contaram seus sonhos a José, e José Deus o ajudava, Deus era com ele e ele conseguiu decifrar aqueles sonhos. E aquilo que José disse que aconteceria, exatamente aquilo conheceu, né? O padeiro morreu e o copeiro-chefe foi introduzido de volta no seu lugar junto com o faraó. E ele vai e antes dele ir, José pede para ele, olha, quando você chegar lá diante do faraó, lembra-te de mim. Mas a palavra vai dizer que o
copeiro não se lembrou de José e ele ficou mais alguns anos, né, esquecido ali dentro daquela prisão, né? Então, no meio do processo, pessoas vão esquecer de você. No meio do processo tem esquecimento. No meio do processo parece que não há nada que você possa fazer, e ainda que você faça tudo certo, parece que tudo dá errado. Então, nesse processo tem impossibilidades, nesse processo o tempo vai passando e nada acontece, então parece que o cenário não muda. E o problema é, querido, que quando a gente passa por situações assim, parece que é muito tempo, né? Interessante que o tempo ele é o mesmo para todo mundo, o relógio ele corre do mesmo jeito para todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, o tempo é o mesmo, queridos, mas quando nós estamos atravessando dias difíceis, dias maus, parece que o tempo é interminável, né? Parece que aquilo não acaba nunca, e tudo que a gente quer é que tudo acabe de uma vez, né? Então, querido, tudo escuro, ninguém com você, desilusão, injustiça, esquecimento, solidão, incerteza, instabilidade emocional, né? E você só quer saber como que vai terminar a sua história. Mas eu estou aqui para te dizer que dentro dessa situação você pode não estar vendo nada, mas tem alguém que está fora dela e está vendo tudo o que você está passando. E esse alguém, em nome desse alguém, ele mesmo já tem tudo determinado, ele já tem a hora determinada em que tudo isso vai acabar. E eu vim aqui te dizer, sabe como tudo isso vai acabar? Vai acabar tudo bem, vai ficar tudo bem, ainda que o diabo queira fazer você acreditar que tudo vai acabar do jeito que está. Não vai, não. Eu preciso te dizer, você vai vencer. Você vai dar conta, você vai conseguir, você vai chegar lá. Deus já determinou o dia em que tudo isso vai acabar. Deus já determinou o jeito que tudo isso vai acabar. Deus já determinou a vitória que Ele vai te dar no final. Amém? Eu sempre digo isso, a gente já conhece o final da história, e no final da história está escrito: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Então você já conhece o final da sua história, você só precisa vencer os processos, passar pelos processos, porque tudo vai dar certo no final. Qual foi o final da história de José? Você conhece também. José foi colocado como autoridade sobre todo o Egito, acima dele somente o faraó. A sua família inteira vai ficar ali com ele. Antes de toda a sua família vir, os seus irmãos estavam ali. E José perdoa os seus irmãos. E por conta disso tudo, quando sua família está ali, Deus livra toda a sua família e Deus livra toda a terra da fome. E eu preciso te dizer por quê? Sabe por quê? Porque o processo vai te dar experiências, porque o processo vai te dar autoridade, porque o processo vai te capacitar a perdoar, vai te capacitar a entender, vai te capacitar a cumprir o propósito de Deus. E no final, querido, sabe o que José disse para os seus irmãos? Olha, não se sintam mal por tudo isso, porque foi para a conservação da vida que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então deixa eu te dizer, querido, no final de tudo, você finalmente entende que Deus permitiu tudo isso, porque todo esse processo contribuiria para o cumprimento de um propósito muito maior. Então tira os olhos daquilo que você vê. Aquilo que você vê é temporal, mas aquilo que você não vê é eterno. Tudo aquilo que Deus faz tem um peso eterno. Essa leve e momentânea tribulação que você está passando não pode se comparar com a glória de Deus que será revelada na tua vida quando finalmente tudo se cumprir e Ele fizer toda a sua vontade na sua vida. Fica com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Vive debaixo dessa palavra e você vai ver como tudo isso vai acabar. Vai ficar tudo bem. Recebe essa palavra como de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que essa palavra venha gerar
fé e mais do que isso, venha gerar vida no coração do meu irmão e da minha irmã, que assim como os céus derramam a chuva e a chuva não volta para o céu sem antes regar a terra, produzir a semente, dar pão àquele que come, assim a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ti vazia, mas antes ela prospera na vida daquele para quem ela foi enviada. Que essa vida prospere na vida do meu irmão e da minha irmã e que tudo nas suas vidas sejam para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém! E graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Um beijo. E já já eu volto, se Ele permitir, com mais uma palavra, com mais um recado de Deus para a sua vida e para o seu coração. Tchau, tchau.